a gente abordou nas últimas aulas os experimentos que descrevem as duas primeiras leis de Maxwell. Abordamos também as equações em si, né, os sinais elétricos e magnéticos envolvidos nessas equações e a geometria no espaço que tem que ser usada, que tem que ser considerada para a gente poder usar as equações, para a gente poder ganhar dessas equações a ajuda que elas podem nos dar. Tá? Então, são os sinais elétricos, os magnéticos e a geometria no espaço. Tem que se pensar nesses três elementos para poder usar das leis de Maxwell. Bom, ontem a gente tomou esses três aspectos, né, e começamos a explicar, né, qualitativamente a operação de uma série de equipamentos e a gente deu um destaque nessas explicações que foi o fato da gente usar sempre a mesma base de conhecimento, né? Então, no caso, quando a gente estava explicando sistemas com base na segunda lei de Maxwell, a gente estava pegando um caminho fechado sobre o qual circulam as linhas de campo magnético, ou seja, onde você tem um ímã estabelecido no espaço e as linhas de corrente que furam o interior do caminho fechado onde esse ímã circula. E aí nós pegamos, né, esse bloquinho construtivo elementar, esse tijolinho, essa pecinha de Lego, e fomos encaixando em vários equipamentos para explicar o comportamento deles. Né? A gente colocou esse sisteminha desenhado aqui em um eletroímã, em um contator, em um transformador, em um circuito elétrico, tá? E vimos que é o mesmo bloquinho, igualzinho, ele só se encaixa em diferentes equipamentos para nos ajudar em diferentes tarefas. Então, se a gente entender o bloquinho fundamental que é esse aqui, a gente pode transportá-lo para qualquer equipamento que a gente quiser e tirar dele, né, ou dessa lei de Maxwell, desse bloquinho, a ajuda que a gente precisa. Tá? No caso aqui, a explicação dos fenômenos eletromagnéticos regidos por essa lei. Tá? Um detalhe, esse caminho fechado aqui, ele não precisa ser um equipamento físico, um corpo físico, tá? É um caminho fechado no espaço, onde a gente tem um ímã. Então, ele é um elemento geométrico, não necessariamente um elemento físico, uma espira, um corpo de cobre, um corpo de ferro. Pode até ter, mas não necessariamente você vai ter isso, tá? E a relação, né, entre essa geometria e o modelo que trata desse fenômeno é essa aqui, é a segunda lei de Maxwell. Então, se a gente calcular a circulação da intensidade de campo em um caminho C fechado, o valor dessa integral inteira, ou dessa circulação, vai ser igual à somatória das linhas de corrente no interior desse caminho, independente da amplitude dessas correntes e do ponto que essas correntes se apresentam no interior do caminho. Tá? Bom, eu queria continuar esse exercício com vocês hoje, né, de entender qualitativamente como alguns equipamentos funcionam a partir dessa estrutura geométrica, tá, desse sisteminha eletromagnético elementar aqui. E eu queria acrescentar o nosso joguinho de Lego, tá, com um outro bloquinho, que é o bloquinho que vai tratar da primeira lei de Maxwell. Então, a gente vai considerar também aqui, fazendo uma cor destacadamente diferente,
tá? Então, a gente viu pela primeira lei de Maxwell que se houver fluxo magnético variável no tempo, no interior de um caminho fechado, nós vamos ter fluxo magnético em cada ponto do espaço, a gente vai ter uma intensidade de campo e uma densidade de fluxo, tá? E se isso varia no tempo, a gente vai ter tensão induzida nesse caminho. Essa tensão tem uma polaridade que contraria a causa que a criou. Então, se esse fluxo verde está crescendo, a tensão é induzida de forma a contrariar o crescimento do fluxo no interior do caminho. Se o fluxo está reduzindo, a tensão inverte a polaridade e ela é induzida no sentido a manter o fluxo constante lá dentro, tá? Isso é até um respeito à lei da inércia, né, ou a tendência dos sistemas a manter o seu estado energético inalterado. Bom, essa tensão que a gente lê aqui no caminho, né, caminho fechado C, é um outro caminho, tá? São caminhos podem ser diferentes. Esse aqui e esse aqui, ó, são duas regiões diferentes do espaço, tá? Então, a tensão induzida num caminho fechado qualquer é dada pela variação do fluxo magnético no interior do caminho. Tá? E o sinal de menos é o que nos diz que essa tensão tem uma polaridade que contraria a causa que a produziu. Tá? Então, hoje eu queria fazer com vocês uma nova rodada de análise de equipamentos em esfera qualitativa, usando esse novo sisteminha eletromagnético, esse aqui da esquerda. Tá? E aí a gente vai explicar, né, o comportamento desses equipamentos usando os dois sisteminhas, o que é contemplado na segunda lei de Maxwell, que é o da esquerda, e o que é contemplado na primeira lei de Maxwell, que é o da direita. Tá? Bom, então vou pegar aqui nosso primeiro tijolinho de Lego, vou repetir ele aqui embaixo. Então, digamos que a gente queira, de alguma maneira, criar um gerador de energia elétrica. Tá? Então, a gente viu, né, que o fenômeno avaliado, explicado na primeira lei de Maxwell é altamente sugestivo, né? Ele nos convida, assim, de uma maneira muito enfática a entender como funciona um gerador, né? E daí ele nos abre a porta de criar o gerador. Então, você precisa ter fluxo magnético variável no tempo. Então, digamos que a gente cria aqui, ó, esse fluxo magnético no espaço, né? Com base aqui no nosso sisteminha que explica a segunda lei, né? Então a gente vai ter essas linhas de campo magnético no espaço. De alguma maneira nós vamos ter que alimentar esse sistema com corrente elétrica, né? E vamos dizer agora que a gente cria um segundo caminho fechado, né, igual esse segundo aqui, e que vai enlaçar essas linhas de campo, que vai receber o fluxo magnético dessas linhas de campo. Vai estar lançado assim, tá? Bom, esse caminho fechado, né, ele pode estar associado a uma espira qualquer de um gerador. Ó. Eu posso ter essa espira parada aqui, ó, né? Seria esse caminho. Bom, se eu quiser ler tensão induzida aqui, ó, na espira,
Tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que o fluxo magnético, né, desse campo azul varie no tempo. Tá? Então, qual que seria uma maneira de promover isso? Eu posso montar esse sistema, que tem aqui as linhas de corrente, em uma peça. Só criar o espacinho da peça aqui, ó. Vou repetir as linhas de corrente aqui do lado. Então, posso montar isso aqui numa peça. Por exemplo, esse ossinho de cachorro aqui, ó. Igual é, né, feito no contexto de vários geradores. E ter essas linhas de corrente associadas aqui a uma espira. Vem aqui, fura o interior do caminho azul uma vez, dá uma volta, fura aqui de novo, dá uma volta, fura aqui de novo, dá uma volta, fura aqui de novo e segue para a conexão com a fonte de alimentação. Tá? Então, que a gente vai alimentar esse sistema com uma tensão qualquer, inclusive é chamada de tensão de campo. A literatura vai chamar isso de FD, Field. Se nós impusermos potência mecânica nesse eixo, ou se alguma fonte primária de potência mecânica fizer com que isso rotacione, você tem uma carga qualquer que promova, né, torque e faça com que isso rotacione, o que vai acontecer? Você vai perceber nessa primeira espira o fluxo magnético variando no tempo. Por quê? Né? Quando essa pecinha marrom começar a rodar, vai ter um momento que a gente vai estar com linhas de polo sul aqui entrando no caminho roxo. Ora, né, quando essa parte aqui da peça rotativa tiver aqui em cima, você vai ter o campo assim. Então, ora o campo vai estar para baixo, depois ele vai reduzindo, depois ele vai a zero, depois ele começa a crescer. Tá? Então, o que a gente vai observar aqui no interior desse caminho fechado? Um fluxo magnético variável no tempo. Então, você vai ter variação do fluxo no tempo. Logo, você vai ter tensão induzida. Olha só, aqui a gente está de novo, né, com o mesmo caminho fechado, furado em seu interior por linhas de corrente e percorridos na sua periferia pelo campo magnético. Esse aqui, ó. E agora nós colocamos um elemento novo, né, que é um outro caminho fechado, diferente do primeiro, vai estar aqui, cujo interior é furado por linhas de campo magnético variáveis no tempo. Tá? Que são essas aqui. Então, a gente tem dois caminhos fechados, inclusive ortogonais, né? O caminho azul, onde a gente tem o campo magnético, e o outro caminho, que é o interior da espira, que recebe esse fluxo. Então, um está orientado assim, o outro está orientado assim. Ó. Tá? E aí a gente acabou de construir um gerador. Tá? Esse é o princípio de geração. Se você quiser aumentar a tensão, basta promover mais voltas ou mais espiras conectadas em série aqui com a primeira espira que a gente construiu. Tá? Bom, um outro exemplo aqui. Eu queria abordar com vocês o circuito de uma residência ou de uma indústria, tá, pelo qual circule corrente elétrica. Então, circula corrente Boa elétrica. noite, Leonardo. Opa, boa noite, Lucas, tudo Tem bem? uma dúvida, eu posso atrapalhar ou Não melhor tá, não? tá atrapalhando de jeito nenhum, cara. Pode mandar aí quantas você quiser.
Eu queria saber se tem um jeito mais eficiente de variar esse fluxo. Por exemplo, é melhor girar ele em torno de um eixo ou ficar indo em torno do eixo X e voltando, como você vê isso com a mão. Tem um jeito de descobrir isso? Olha só, essa, a- a- essa proposta, né, do gerador por efeito rotativo, que eu acho que a sua pergunta, ela tem a seguinte conotação, se eu tiver entendido certo, né? Se é melhor fazer esse fluxo variar por efeito rotativo ou por um efeito de translação, tá? O que que acontece? O manipulador mecânico com efeito rotativo, tá? Um sistema com 1 grau de liberdade, um rotor e o ímã, tá? Que é o que a gente implementou aqui, ele, ele é mais fácil de ser trabalhado, tem menos rolamentos envolvidos e menos peças móveis do que um sistema que promova translação, tá? Porque, de toda forma, para você ter um sistema variando o ímã por efeito de translação, você ia ter que pegar a potência da fonte primária, tá? Seja vento numa turbina eólica, seja água de uma hidrelétrica, ou seja o eixo de um motor diesel qualquer, de um grupo motogerador, né? E você ia ter que rodar alguém e depois converter o movimento de rotação em translação, tá? Igual o conjunto biela vira brequim de um motor a combustão. Só que lá o fluxo de potência, né, é do cilindro com o pistão, aí o pistão transfere potência para a biela e a biela roda o vira brequim. E aí você converte o movimento de translação do pistão em movimento de rotação do virabrequim. No caso de um gerador, você tem que fazer o contrário, você tem que pegar a potência da fonte primária, fazer uma peça rodar, daí jogar para uma biela e a biela acionar um pistão para poder fazer o ímã se mover, tá? Então são mais peças, o conjunto é naturalmente excêntrico, é difícil balancear ele, tá? Mecanicamente, deixar a massa uniformemente distribuída em torno do eixo, tá? E você tem mais atrito, tá? Você tem na conexão do virabrequim com a biela, você tem um rolamentozinho, e no movimento do pistãozinho, você precisa de ter um cilindro, tá? E ele também vai ter que ter uma estrutura que eu acho que os mecânicos chamam de casquilho, que é um anelzinho com rolamentozinhos para poder minimizar o atrito, mas ainda assim não é nulo. Então, definitivamente, a estrutura rotativa é mais eficiente, até no sentido estrito da palavra. Ela perde menos energia do que uma estrutura de translação para fazer a mesma coisa. Tá? Perfeito, professor. Obrigado, viu? Não nada. Bom, então, moçada, apresentando outro exemplo, queria mostrar aqui o circuitinho de uma residência ou de uma indústria. Tá? Digamos que a gente tem aqui uma fonte de alimentação qualquer, tá? E aqui a gente tem uma chavinha, tipo um interruptor, para ligar uma lâmpada, né? Tá aqui. Aí a gente vai passear com esse condutor aqui numa residência, tá? Pelas paredes, etc. Descer com ele aqui. Aqui ele já está na frente do caminho que a gente quer analisar. Alimentar uma carga qualquer aqui, por exemplo. Ok? Bom, isso aqui está a resistência da carga. Aqui a gente tem a tensão da fonte. Por aqui vai estar fluindo corrente elétrica.
alternada, tá? Vou colocar esse sistema com alimentação alternada, ela fluindo aqui, ó. E aqui. Então, olha aqui, no interior do caminho fechado, que é o caminho azul, a linha de corrente está furando. Igualzinho a geometria, igualzinho o sistema que a gente considera, o sistema considerado ou coberto pela segunda lei de Maxwell. Tá? Se a gente botar a regrinha da mão direita aqui, ó, acompanhando essa linha de corrente vermelha, você vai ter campo magnético circulando aqui em sentido anti-horário. Então, estamos aqui com o nosso sisteminha eletromagnético fundamental de novo apresentado. Um caminho fechado, que é percorrido pelo campo magnético, e furado no seu interior por uma ou mais linhas de corrente. Tá? Bom, se a gente fosse descrever aqui a expressão desse circuito, né, pela primeira lei de Kirchhoff, o que você poderia dizer? Né? Que a tensão que essa fonte impõe, né, seria consumida pela queda de tensão na carga, que é a resistência vezes a corrente, mais, né, a tensão induzida pela variação do fluxo magnético no tempo, que tem esse valor aqui, tal como preconizado na segunda lei de Maxwell. Tá? Observa, assim, pô, mas existe essa segunda parcela que você colocou? Existe, ó. Como a fonte é uma fonte alternada, a sua corrente é alternada, tá? Se a corrente é alternada, o que vai acontecer com esse campo magnético no espaço? Ele vai variar o tempo inteiro. E aí, nós perceberemos, né, com esse campo magnético variando, nós perceberemos no interior do caminho preto, aqui, ó, que agora faz às vezes desse sisteminha eletromagnético elementar aqui, ó. Então, no interior desse caminho preto, nós perceberemos o quê? Campo magnético variável no tempo, ó. Todas as linhas de campo em configuração circular. Só que no interior do caminho aqui, ó, essas linhas de campo estão furando, né, o interior do caminho roxo, e como a corrente é alternada, o que vai acontecer com o campo magnético? Né? Quando a corrente está no sentido, o campo magnético está para cá. Quando a corrente inverte, pela regra da mão direita, o campo magnético vai para lá. Né? Então, ele vai nos apresentar, né, uma variação no seu sentido e na sua amplitude também. Por quê? Essa corrente, quando ela circula em uma dada direção, né, o valor instantâneo dela muda o tempo todo, ó, tá? Então, enquanto ela está, por exemplo, ela saiu do zero e cresceu até o valor de pico da nossa senoide, o que vai acontecer com o campo magnético no espaço, né? Ele sai do zero e vai crescendo, crescendo, crescendo até chegar a um valor de pico. Depois, quando a corrente alternada começa a reduzir, reduzir, reduzir e chegar a zero, o campo magnético também, né, estava grandão aqui, ó, ele reduz, 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 reduz e chega a zero. Depois a corrente inverte de sentido, que é esse semiciclo, né, da senoide de alimentação, então ela começa a crescer no sentido oposto, até chegar no valor de pico dela.
Então, o que vai acontecer com o campo magnético? Aplicando a regra da mão direita, agora a corrente está oposta, né? Então, ela está entrando aqui para dentro da tela. Então, o campo está para cá, para a nossa esquerda. Então, ele começa no zero, cresce, 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 até chegar no valor de pico, que é esse instante aqui, ó. Tá? Depois, a corrente começa a ter o seu valor absoluto reduzido, né? Vem para cá, depois ela tem um nível menor, depois um menor ainda, depois ela zera. Então, o que vai acontecer com o campo magnético, né? Tá para a nossa esquerda, mas vai reduzindo também. Você vai ter o campo magnético grandão, ele começa bem grandão aqui, quando a gente está no pico aqui da senoide de corrente, ele reduz, reduz, reduz até zerar, tá? Então, o que aconteceu aqui em diferentes instantes de tempo? Diferentes valores de campo magnético no espaço. Ele está crescendo num sentido, reduz, anula, cresce no outro, reduz, anula, cresce no outro, reduz, anula, cresce no outro, sem parar. Então, o que vai acontecer no interior desse circuito preto aí, que é um caminho fechado? Fluxo magnético variável no tempo. Então, haverá uma parcela de tensão induzida aí dentro desse circuito devido à variação do fluxo, que foi o que eu escrevi aqui, tá? Bom, se a gente tentar abrir essa chave aqui, ó, seja um interruptor de um circuito de iluminação ou uma seccionadora num circuito de potência ou disjuntor num circuito de potência, o que vai acontecer? Então, tá a nossa corrente aqui, tá? E nós vamos abrir essa chave, tentando cessar o suprimento de potência para a carga. Bom, quando você começar a abrir aqui, ó, tá? Você vai colocar o ar presente aqui nessa região como sendo parte do circuito, tá? O ar é isolante, né? Então você vai aumentar em muito a resistência total do circuito, tá? A gente vai ter a resistência do ar também presente agora, e as leis de circuitos valem do mesmo jeito, né? Então, no segundo cenário, quando você está abrindo a chave, você pode dizer o seguinte, que a tensão da fonte ela vai ser distribuída entre todos os elementos do circuito, e agora o ar também está presente. Então, você vai ter a queda de tensão aqui na resistência da carga, mais a queda de tensão no ar, mais a queda de tensão devido à variação do fluxo magnético no tempo, tá? Só que nessa resistência do ar é grandona. E isso vai fazer com que o nosso sistema tenha agora, quando a gente compara um instante anterior ao chaveamento, ou seja, a chave está ligada, primeiro instante de tempo após o início da abertura, tá? Então, no instante de tempo, chama aqui de T0 menos, que é o que os livros de circuitos escrevem, tá? Então, no instante de tempo logo anterior ao fechamento da chave, o circuito é regido por esse comportamento dinâmico aqui. No instante de tempo, logo após a abertura, o início da abertura da chave, o circuito é regido por essa equação aqui, o instante T0+, né?
com uma resistência, então, muito maior. Tá? Isso aqui é muito maior do que a resistência da carga sozinha, porque o ar é isolante e agora, antes você só tinha o RL de resistência, agora você tem, além da resistência da carga RL, você tem a resistência do ar, que é elevada. Então, você aumentou muito a resistência do circuito, tá? Bom, qual que é o efeito que a gente espera com isso? Né? Essa corrente vai ir sumindo com o tempo, mas isso não é instantâneo. Tá? A corrente, como a gente está vendo pelas leis de Maxwell, ela é associada a campo magnético, e campo magnético é uma das formas de armazenamento de energia na natureza. Tanto é verdade que você pega um ímã e você consegue desenvolver trabalho em um outro ímã colocado próximo a ele, ou numa peça de material ferromagnético. Você não tem contato mecânico, você só tem o campo magnético acoplando os dois, você chega uma peça de material ferromagnético, ela sofre força e se desloca. Força vezes deslocamento, ou seja, ela recebe trabalho, recebe energia, tá certo? Pela ação do campo. Logo, o campo tem energia em si, tá? E pelo que a gente está vendo aqui, pela segunda lei de Maxwell, esse campo é associado à corrente elétrica que o cria, que é a corrente do circuito. Então, essa corrente não pode sumir de uma vez. Por quê? Se ela sumisse de uma vez, você estaria dizendo que a energia do sistema está desaparecendo de uma vez. A energia de nenhum sistema desaparece de uma vez, né? Ela vai começar a cair, digamos que o nosso chaveamento, né, aproveitando aqui o sinal da corrente que a gente tinha desenhado, ele aconteça nesse instante aqui, e a corrente comece a decrescer numa taxa qualquer. Ela vai decrescer e vai decrescer de uma maneira brusca. Tá? Quando ela começa a decrescer de uma maneira brusca, que a nossa ação de chaveamento é para isso, a gente está tentando desligar a corrente, ela não cai instantaneamente, tá? Você não vai ver ela fazendo isso aqui, ó. Caindo em degrau, indo a zero. Isso ela não vai fazer, não. Mas ela vai se reduzir de uma maneira brusca. Tá? Isso aqui é impossível você ter a corrente fazendo isso aqui no tempo. Tá? Não tem como. Agora, caindo de uma maneira brusca, nós vamos observar, né? Porque a nossa ação de chaveamento é muito mais rápida aqui do que a dinâmica do sistema, a tensão quase que não alternou de um instante para outro, tá? A corrente entre os dois instantes, né, o logo anterior e o logo posterior ao chaveamento basicamente não muda. Ela começa a cair muito rápido, mas entre esse instante aqui e esse, ela não some de uma vez. Ela começa a cair bruscamente, tá? Então, o que vai acontecer? Né? Quando ela começa a cair bruscamente, o fluxo varia muito rápido. O ímã que está ali dentro, como, né, a corrente não varia bruscamente, o ímã também não varia. O ímã não some bruscamente, mas ele começa a variar numa taxa muito rápida. Tá? Então, essa parcela de variação de fluxo aqui, ela explode em módulo. Tá? Isso cresce muito. Porque a gente está tentando variar a corrente por chaveamento. Então, a gente está tentando sumir com a corrente ou sumir com o ímã de uma vez. É isso que a gente está tentando fazer. E isso é impossível. Não é? Então, o que vai acontecer aqui? O que a gente viu dos estudos da primeira lei de Maxwell? Que quando a gente tenta variar o fluxo magnético em um circuito fechado quando a gente tenta variar esse fluxo magnético, bruscamente ou não, a gente vai ter tensão induzida, tá, naquele caminho fechado. Se essa variação for brusca, a tensão induzida também é brusca. Quando a gente promove chaveamentos, até por isso que chaveamento em sistemas elétricos é um negócio complicado de mexer, porque você vai tentar interromper uma corrente muito bruscamente, você vai
efetivamente promover uma variação de fluxo magnético muito brusca. Tá? Qual que é o resultado disso? Né? Vai ser induzida aqui tensão numa polaridade tal que tende a manter a corrente inalterada. O sistema tenta manter seu estado energético. Então, por exemplo, se a corrente estiver aqui positiva, e a gente estipulou nesse estudo que corrente positiva é corrente fluindo nesse sentido que eu desenhei aqui, ó. O que significa induzir uma tensão que vai ajudar a corrente a se manter? Tá? Significa induzir, né, digamos, se a fonte nesse instante estiver com uma tensão nessa polaridade, a gente vai induzir uma tensão na mesma polaridade. Tá? Por exemplo, representada aqui nessa resistência de carga, para tentar manter a corrente constante e o fluxo constante. Tá? Está reagindo à causa que o produziu. Então, a gente, né, tem uma tensão produzida aqui pela variação do fluxo. Tá? Então, essa tensão tem uma polaridade que rejeita a variação do fluxo. Nós estamos tentando cair o fluxo, então a tensão vai ser induzida numa polaridade para ajudar ele a se manter. Só que aí vai acontecer o seguinte, moçada, ó, como a resistência do ar é muito maior que a da carga, ela vai consumir a maior parte da tensão do circuito. Então, você vai ter aqui, ó, esse potencial negativo aqui, aplicado nesse terminal da resistência, e no outro terminal dela você vai ter a tensão induzida, aqui do negativo para o positivo, mais a tensão da fonte. Aqui. Então, você vai ter uma tensão aqui altíssima, tá? Vai ser a tensão da fonte mais a tensão induzida pelo efeito de chaveamento, tá? Como a ação da chave é muito brusca, né? Você bate a mão no interruptor, você abre o disjuntor, é uma ação brusca, você faz isso variar em um tempo muito curto, tá? Você vai ter uma variação de fluxo muito brusca, essa tensão induzida é muito alta, tá? E aí a gente vai fazer com que o ar comece a conduzir. Arco elétrico. Tá? Isso é tão comum de ver em sistemas elétricos, arco na hora que você tenta desligar uma carga. Tá? Por que disso? Né? O ar, ele é um isolante. Então, o ar presente aqui, ele não é um condutor. Tá? Dentro do modelo atômico, né, ser um isolante significa que os elétrons da nuvem eletrônica desse átomo se encontram primordialmente aqui numa região chamada de banda de valência, que é uma região do espaço onde os elétrons têm forte atração do núcleo, eles não têm liberdade para se deslocar na estrutura, na estrutura das moléculas e átomos presentes ali, tá? Então, isso aqui, nessa configuração aqui, né, quando você tem os elétrons de um átomo mais concentrados na banda de valência, você tem um isolante, tá? Quando você coloca uma tensão elétrica altíssima, qual que é a definição de tensão elétrica da física? A diferença de potencial entre dois pontos, quaisquer, A e B, é a integral de caminho do ponto A até o ponto B do campo elétrico presente ali na região, tá? Então, vai acontecer o seguinte, para um caminho aqui, ó, do ar, quando você induz uma tensão altíssima, você vai ter nos pontos daquele caminho um campo elétrico altíssimo também. E da física também, o que é o campo elétrico? Né? Qual é a definição de campo elétrico? É um sinal que mede quantos newton de força você está fazendo para cada coulomb de carga colocada ali naquele ponto. Então, se você coloca tensão alta, você tem campo elétrico alto
Com campo elétrico alto, você passa a fazer muita força nos coulombs de carga ou nas cargas elétricas presentes ali. Se essa força for suficientemente alta, você faz com que elétrons da banda de valência migrem para a banda de condução, que é uma região onde os elétrons têm mais mobilidade, porque eles estão afastados aqui do núcleo. E aí eles começam a circular, né, a trajetória deles é toda colidindo com a estrutura, né, mas você passa a ter um movimento resultante, tá? E aí você tem corrente elétrica, ok? Então, mediante nessa tensão altíssima, essa corrente elétrica vai formar um arco aqui entre os dois pontos, os dois terminais do seu disjuntor ou do seu interruptor, tá? Você vai ver isso muito presente em contexto industrial, né, os disjuntores, eles são instalados para proteger os motores e as cargas nobres de uma série de eventos, tá? Sobrecorrente, sobrecarga, subtensão, tensão muito baixa, né, sobretensão, tensão alta. Então, geralmente tem um computadorzinho que é chamado relé de proteção, que comanda a chave de potência, que é essa chavinha que a gente desenhou aqui, que é o disjuntor, para proteger uma carga nobre. E aí, na hora que um evento perigoso ocorre, tá, a chave é comandada a abrir. Não tem o que fazer muitas vezes, você tem que abrir a chave. Tá? E na hora que ela abre, tem arco. Tá? E em contextos industriais, as correntes são exageradamente altas. Tá? São cargas muito grandes. Tá? Então, são correntes altíssimas. E aí, você tenta variar correntes altíssimas, com muito fluxo magnético associado a elas, né? Então, você está tentando, ou você está promovendo uma tensão aqui, ó, induzida pela variação do fluxo, também muito alta. Tá? E aí, existe toda uma demanda, né, de tecnologia para extinguir esse arco dentro do disjuntor. Tá? Alguns são feitos, inclusive, com essa região a vácuo. Tá? Se não se toma cuidado com isso, eles explodem. Explodem, geralmente eles estão numa gaveta, tá, em um painel elétrico. Na hora que ele tenta abrir, né, tem o arco. O que o arco vai fazer? Né? Ele vai irradiar energia. Tá? Passa a ser a maior impedância do circuito. Ainda está circulando corrente, né? O próprio arco é corrente elétrica no ar, né? E aí ele vai irradiar a energia do ambiente, até inclusive zerar a energia do campo magnético presente ali no circuito. Vai converter a energia desse campo magnético em calor, até conservando aí a primeira lei da termodinâmica, né? A energia não vai sumir. Se o campo magnético está sendo extinto, a energia associada a ele tem que estar indo para algum lugar. Qual que é o lugar que ela estaria indo? Exatamente aqui na irradiação da energia do arco. Tá? Aí aumenta muito a temperatura da gaveta onde está o disjuntor, tá? E se você não tiver uma tecnologia para poder dissipar esse calor, ele explode igual uma bomba, tá? Literalmente uma bomba. Se tiver na frente, Deus me livre, se tiver gente, é muito sério, tá? Sobreviver, para ajoelhar e agradecer a Deus, tá? Aqui é energia demais. Então, você tem todo um cuidado com isso, né? Você vê também, né, você já deve ter escutado essas recomendações, se você estiver cheirando vazamento de gás numa residência, evita de ligar e desligar a luz. Tá? Exatamente por isso. Vem várias residências, mesmo com correntes muito menores do que as de indústria, na hora que você abre, você desliga a luz, né? Você já abre o interruptor, você vai ter uma resistência grandona ali, e ela vai né, ter um arco associado, tá? Porque aí que está o ponto. O problema não é ter uma corrente baixa ou alta.
O problema é o tempo que nós estamos tentando desligá-la. Você pode ter uma corrente de miliamperes. Se você tenta interrompê-la, aqui está o seu delta aí. Mas se você tenta interrompê-la num tempo curtíssimo, tá? A derivada da corrente no tempo é muito alta, a própria derivada do fluxo também vai ser muito alta. Você vai ter tensão alta. E muitas vezes vai dar arco. Se você tiver, por exemplo, um ambiente com gás, dá explosão. Tá? É comum ver também indústrias pequenas, né? O pessoal tendo chaves tripolares, assim, que o cara puxa para abrir, ou para suprir, ou desconectar alguma carga da alimentação, e na hora que ele abre também dá arco. Tá? E pelo mesmo fenômeno. Você está tentando variar muito bruscamente a corrente, você vai ter variação brusca de fluxo, o sistema vai induzir tensão tentando manter o fluxo constante. Como a variação é brusca demais, a tensão induzida é muito brusca, vai converter o ar em condutor. Tá? Vai ter arco elétrico. Tá? Então, é outro fenômeno que a gente explica aqui com base nessas leis de Maxwell. Olha aqui, de novo, com os dois sisteminhas eletromagnéticos elementares aqui, que a gente tem usado em todos os exemplos. Tá? O primeiro sisteminha, né, um caminho fechado, é o azul. Caminho fechado onde há campo magnético e cujo interior é furado por linhas de corrente. Aí ele aqui, ó, caminho azul, até na mesma cor. Fiz na mesma cor para ajudar no nosso raciocínio mesmo, tá? Então, um caminho fechado onde você tem as linhas de campo magnético azuis e o interior dele aqui furado por uma linha de corrente, tá? E o outro sisteminha eletromagnético elementar, o da primeira lei de Maxwell, é esse caminho fechado roxo aqui, furado por linhas de campo no seu interior. Aqui, é esse aqui, ó. Caminho fechado, furado por linhas de campo que variam no tempo em seu anterior. Ok? Mesma coisa aqui do gerador. Tá? Bom, um outro exemplo que eu quero apresentar para vocês, se vocês já viram lanterna que não precisa de pilha, você mexe na mão com ela. Aí, ô Lucas, é translação mesmo nesse caso. Vai mexendo com ela na mão e aparece luz. Tá? O que acontece ali? Aquele sisteminha é bem interessante, ele é bem bacaninha. Para ter luz, tá, a gente precisa de ter tensão aplicada sobre a lâmpadazinha. Pode ser uma lâmpadazinha a resistência ou pode ser uma lâmpadazinha de LED. Tá? Se for uma lâmpadazinha a resistência, você pode colocar até tensão alternada. Que vai funcionar. Tá? Digamos que a lâmpada está aqui. Daqui a gente vai promover iluminação. Tá? Como é que essa lanterninha funciona? Você coloca aqui dentro uma peça de imã permanente. E enlaça essa peça com
condutores de cobre que montam caminhos fechados. Então, ela vai se deslocar para frente e para trás, tá? A gente vai mover ela aqui, ó. Nesse sentido, tá? Ela tem polo norte e sul, e existe o cilindro da lanterna onde você bota a mão, que limita a região onde ela pode se locomover, tá? E aqui na frente, né, o corpo dela, onde você tem a lâmpada. Tá? Então, quando você... Vamos fazer mais claro. Isso aqui é o lado de trás dela. Ela vem na frente, vai lá atrás, volta aqui na frente. Tá? Então, o que acontece? Quando você pega a sua mão, segura isso e sacode para frente e para trás, tá? Literalmente, você vai sacudir ela para frente e para trás. O ímã, ele tem liberdade aqui para se deslocar, ele é solto lá dentro, tá? Então, ele vai ficar indo nessa direção X, para frente e para trás, tá? O que você vai promover com isso, então? Você vai promover variação de fluxo magnético. Então, se você pegar aqui no interior de cada espira de cobre, que é um caminho fechado, você vai ver o campo magnético do ímã, né, à medida que ele vai chegando próximo, por exemplo, o Polo Norte vai se aproximando aqui, ó. Você vai ver ele crescendo. Né? Depois você joga o ímã para trás. Você vai ver ele reduzindo. Depois você joga para frente, ele cresce. Às vezes passa até o Polo Sul ali. Né? O Polo Sul vai crescendo, depois vai reduzindo. Tá? O Polo Sul também vai ter suas linhas de campo aqui, né? Inclusive fechadas aqui, ó. Em alguns desenhos, moçada, eu não fecho só para não carregar o desenho, tá? Tem alguns outros fenômenos que a gente quer analisar, que por vezes são novidade, e aí, para não tirar o foco do que é novidade, às vezes eu não repito o que já é dominado. Por exemplo, esse fechamento de linhas de campo aqui, tá? Mas a gente sabe que sempre elas se fecham, né? A quarta lei de Maxwell. Então, o que vai acontecer aqui? Quando a gente sacudir, vamos colocar assim, né? Não sei se essa expressão é muito mineira, tá? A gente movimentar o ímã ali dentro, é igual a reda, né? A reda é um negócio extremamente mineiro, pelo menos eu acho, tá? Do melhor do meu juízo. Mas aqui, quando a gente deslocar esse ímã aqui dentro, esse ímã azulzinho, a gente vai promover variação de fluxo magnético lá dentro, tá? E o que vai acontecer, então? Tensão induzida nas espiras. Então, entre o início de uma espira e o final dela, você vai ter tensão induzida. Só que o final da espira é o início da próxima, tá? Que também está tendo tensão induzida. Tá? E o final da segunda espira é o início da terceira, tá todo mundo em série, que também tem tensão induzida. Então, nós vamos ter essa tensão somada com essa, as três estão em série. E aí a tensão total que você tem aqui na alimentação da lâmpada vai ser a soma delas, tá? Se você deslocar isso lentamente,
a potência luminosa é baixa. Tá? Por quê? A tensão induzida em cada espira ou cada caminho fechado, ela depende da variação do fluxo magnético. Então, se você faz com que isso varie a uma taxa lenta, manda um imã, 2 horas depois você manda de novo, depois você manda. O que vai acontecer aqui? Né? Com essa taxa baixa de variação, tensão baixa, pouca corrente, né? Corrente é a relação entre a tensão e a resistência, aqui da lâmpada, com pouca corrente, pouca potência luminosa. Agora, se você pega ele e varia isso numa taxa muito rápida, aí sim, aí você tem uma variação de fluxo alta, alta tensão induzida, com alta tensão induzida, alta corrente, com alta corrente, muita potência luminosa. Tá? Então, também se explica. Observa aqui, ó, que a gente tem o mesmo sisteminha eletromagnético elementar, agora desse cenário aqui, ó. Tá aqui, ó. Oi. Aí, nesse caso, né, da lanterna que você está mostrando aí, você pode ter, por exemplo, na sequência do circuito aí, algum supercapacitor, algo do tipo, para armazenar a tensão, né, campo elétrico, se não tem uma variação dessa tensão brusca também. Pode. Aqui, Rafael, tem esse desenho aqui que eu fiz, seria um projetinho elementar para ela, mas tem variações. Uma delas é a que você está mencionando. Se, por exemplo, digamos assim, ó, eu cansei o braço, mas eu quero usar essa lanterna, né? E eu não quero ficar andando com ela, por exemplo, mexendo com ela sem parar, né? Então, eu já cansei o braço, eu queria manter a iluminação sem ter que ficar sacudindo ela para frente e para trás sem parar, né? Então, nesse caso, você precisa de um armazenador de energia. Aí convém fazer o quê? Pegar essa tensão aqui, que vai ser uma tensão alternada, não é? Que ora o fluxo está crescendo, ora o fluxo está reduzindo em cada espira. Então, o seu fluxo magnético, ele é alternado, tá? Logo, a derivada dele também vai ser. Tá? Digamos que você tem um fluxo magnético. Se ele não for senoidal, você pode descrevê-lo como uma soma de cossenos, né? Seno e cosseno é a mesma coisa, só uma defasagem de 90 graus entre eles. E aí, se ele não for exatamente cossenoidal, você pode descrevê-lo como uma soma de cossenos, o que valida essa análise que eu vou fazer do mesmo jeito, tá? E aí, para cada cossenoide presente ali, quando você deriva, digamos aqui, eu desenho uma cossenoide defasada de 90 graus, que é um seno, tá? A derivada do seno é um cosseno, com menos na frente é um menos cosseno. Então, a sua tensão vai ter essa característica aqui, ó. Então, vai ser uma tensão alternada. E aí, se você quiser, você pode colocar aqui nos terminais dela um retificadorzinho e na saída do retificador um capacitor, igual você está comentando, e aí, em paralelo com o capacitor, você coloca a lâmpada. Aí, beleza, você botou um armazenador de energia lá, você guarda aquela energia enquanto você está, né, movimentando, ou seja, você está cedendo a sua energia biológica, você está convertendo ela em energia mecânica para mexer, né, a lanterna, e essa energia mecânica vai ser convertida em energia elétrica, que vai ser armazenada no capacitor. Aí está lá armazenada, depois você converte isso em radiação luminosa na lâmpada. Certo? Certo. Outro exemplo, pessoal, aqui a gente está vendo, inclusive, que eu até mencionei, né, que a gente amplifica esse efeito aqui se a gente aumenta a taxa de variação, ou seja, a gente faz com que esse ímã fique alternando, né, numa velocidade maior, fique se deslocando numa velocidade maior, para promover mais variação de fluxo. Tá? Então, se aqui no tempo eu fizer isso aqui, ó, eu estava sacudindo a lanterna devagarzinho. Agora vou sacudir rápido.
tá? Mandar para frente e para trás muito rápido. Então, eu vou pegar e vou fazer isso aqui com o fluxo magnético, ó. Tá? Então, observa que a taxa de variação, né, o delta fluxo que você tem em um delta T qualquer é muito maior do que aqui, ó. Aqui para o mesmo delta fluxo, você tem um delta T bem maior, ó. Tá? Então, nesse cenário aqui, ó, você vai ter a tensão com uma maior amplitude. Vai ter tensão de mais amplitude na mesma frequência. Tá? Então, a frequência aqui, ó, da variação do fluxo interfere na amplitude da tensão. Você tinha essa amplitude, a amplitude é o valor de pico da cossenoide. Então, você tinha essa primeira amplitude e ela passou a ter, quando a gente aumentou a frequência do fenômeno, a variar isso aqui mais bruscamente, passou a ter essa frequência aqui, ó. Desculpa, essa amplitude aqui, ó. A 2, tá? Bom, então a frequência... Oi. Aí, no caso, a amplitude do fluxo, ela está condicionada à amplitude da intensidade de campo lá? Exatamente. Então, você não conseguiria, por exemplo, modificar ela para o mesmo ímã, né? Permanente. Exatamente. Perfeita análise. É isso mesmo. Tá? Exatamente. Tem uns comentários que a gente até tem alguns complementos para enriquecer a resposta, ou corrige algumas arestas. Esse comentário não tem nem o que falar. É exatamente isso. Tá? Exatamente. Bom, então aqui, moçada, quando a gente aumenta a frequência do fluxo, a gente aumenta a amplitude da tensão. Tá? A primeira lei mostra isso, e se você quiser até se convencer isso com rigor matemático, você pode fazer a continha aqui, ó. Digamos o seguinte, ó, para um fluxo que seja um fluxo cossenoidal, o fluxo máximo vezes cosseno de 2 vezes π vezes a frequência vezes o tempo, tá? Então, uma cossenoide, pessoal, ela é totalmente definida, vou até colocar a definição completa, por amplitude, que é o valor máximo dela, aqui, frequência, que é o número de ciclos por segundo que ela faz, e defasamento angular, tá? Porque uma cossenoide sem defasamento, ela passa no pico, passa no valor máximo no instante de tempo zero. Só que tem alguns sinais que vão passar no valor de pico depois. E aí, o que a gente usa para modelar isso é o defasamento angular. Tá? Então, uma cossenoide totalmente definida por esses 3 parâmetros. Tá? Uma cossenoide, um sinal cossenoidal no tempo. Tá? Sabendo os 3, amplitude, frequência e defasamento angular, você sabe o valor que essa cossenoide tem em qualquer instante de tempo que lhe seja de interesse. Tá? Então, eu vou pegar esse fluxo nosso, que a gente estudou aqui, e representá-lo com essa função aqui embaixo. Tá? Bom, aplicando a primeira lei de Maxwell, qual que seria a tensão induzida? Então, a tensão aqui seria a derivada do fluxo no tempo. Tá? Então, quando você deriva essa função do fluxo no tempo, o que vai dar? Ó? Vai dar o próprio fluxo máximo, derivada do cosseno é menos seno,
E aplicando a regra da cadeia, né, como a gente está derivando com relação ao tempo, a gente vai derivar o cosseno com relação ao argumento e o argumento com relação ao tempo. Então, a derivada, o argumento é 2 vezes π vezes ft mais o defasamento angular θ. Então, quando você deriva isso no tempo, dá 2πf. Tá? Organizando esses termos aqui, você vai ver que a tensão induzida vai ser isso aqui, ó. Ora, nós comentamos agora há pouco, né, que um seno ou um cosseno, tá? Aqui deu uma senoide. Seno é um cosseno defasado de 90 graus, ok? Então, se um cosseno é totalmente definido por amplitude, frequência e defasamento angular, um seno também é, tá? Então, tá aqui, ó, amplitude, frequência e defasamento angular. Olha o que aconteceu aqui. Na amplitude do sinal, ou a amplitude do sinal de tensão, é um V máximo qualquer, ela é proporcional à frequência do sinal de fluxo. Tá? Que vai acontecer quando você promove a derivação de uma cossenoide no tempo. A frequência do sinal derivado aparece na amplitude do resultado. Então, se você pega esse fluxo e varia ele a alta frequência, tá, você vai criar um sinal de tensão de alta amplitude. Tá? Então, foi por isso até que aqui no desenho, né, na hora que a gente começou a ter o fluxo variando com alta frequência, eu aumentei a amplitude do sinal de tensão. Passa a ser um sinal de amplitude maior. Tá? Isso, né, foi analisado, se a gente for, né, refletir filosoficamente aqui na sequência da aula, esse fenômeno foi analisado aqui no nosso sisteminha, que apresentou a geração de arco. Né? Já variou o fluxo bruscamente, e aí a gente teve uma tensão induzida alta, que apareceu na própria impedância entre os terminais do contator, ou do disjuntor. Muita tensão entre aqueles dois terminais deu arco, que é um efeito indesejado. Agora, tem locais, tem aplicações que esse arco já é desejado, a gente já pode explorar isso para algo interessante. Tá? Por exemplo, em fornos por indução magnética. Né? Tomando aqui o que a gente acabou de aprender, ó, se eu quiser, eu estou vendo aqui que eu consigo ter tensão de elevada amplitude se o meu fluxo variar em frequência elevada. Então, digamos que eu queira derreter metal, tá? As siderúrgicas são configuradas como uma das maiores recicladoras que a gente tem, né, dentro do Parque Industrial Mundial, porque elas produzem muito aço a partir de aço velho, aço de sucata. Eles derretem ele e fazem aço novo com ele. Tá? Então, uma das formas de você promover esse derretimento seria o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui uma sucata qualquer, de ferro fundido, aço, né? Uma barra qualquer de sucata, um taruguinho de aço. Se a gente quiser derreter isso, né? Significa derreter. Você precisa ter uma temperatura tão alta que ele vai sair do estado sólido e ir para o estado líquido. Tá? Tem como promover esse aumento na energia térmica do corpo por efeito, usando sinais eletromagnéticos? Tem como. Né? Se a gente, por exemplo, fizer com que circule corrente elétrica
aqui na peça, tá? O que vai acontecer? Uma peça dessa possui resistência elétrica, tá? Esse material não tem resistência nula, não é um supercondutor, né? E aí, quando circular corrente em resistência elétrica, por efeito Joule, o que nós teremos? Né, potência térmica. Então, vai ser produzido potência térmica. Essa potência térmica, parte dela fica absorvida na própria peça de aço, que vai aumentar a agitação térmica das moléculas. Parte dela pode ser dissipada para o ambiente, tá? Por convecção. Tá? Mas é fato que você vai ter potência térmica. Se você, inclusive, quiser minimizar, né, a parcela dessa potência que vai para o ambiente, você pode colocar a sua sucata dentro de um sistema refratário, tá, para promover isolação térmica. Tá? Então, a potência térmica produzida fica toda ali dentro. E aí, né, o que vai acontecer, então? Com essa potência térmica que a gente vai observar aqui, o RI ao quadrado, a resistência, e aqui a gente vai ter o R vezes I ao quadrado, tá? Você está produzindo calor na peça. Então, a gente precisaria, né, se a gente quisesse montar um aquecimento por efeito eletromagnético, a gente precisaria de ter corrente elétrica na peça. Bom, uma peça que tem resistência é ferro, né? Então, ela tem resistência, mas é baixinha, né? Não, é um material condutor. Então, se a gente conseguisse induzir tensão aqui, a gente teria uma corrente apreciável. Uai, se eu preciso de um sistema com tensão induzida, eu vou lançar a mão do meu sisteminha eletromagnético elementar que trata isso, ó, primeira lei de Maxwell. Eu vou tentar, então, induzir tensão nos mesmos caminhos que eu vou impor a corrente. Para isso, o que eu preciso, então? Disso aqui do centro, ó, campo magnético, que são essas linhas verdes variando no tempo. Então, eu vou pegar esse sisteminha e vou colocar lá, no nosso forno por indução magnética. E se eu tiver, aqui ó, tá aqui o nosso caminho fechado, né, para poder montar o sisteminha eletromagnético elementar, tem que ter um caminho fechado. E a gente tem que ter linhas de campo magnético variáveis no interior dele. O campo vai ter que entrar aqui de alguma maneira, né, em vários pontos, e variar no tempo, tá? Crescer e depois reduzir, tá? Uai, mas se a gente está querendo, então, campo magnético aqui no espaço, querendo criar campo magnético no espaço, quem que faz isso para a gente? Né, por segunda lei de Maxwell, corrente elétrica. Tá? Qual que é a configuração do sistema eletromagnético onde esse fenômeno se apresenta? Essa aqui, ó. Se eu quero campo magnético nesse caminho azul no espaço, eu preciso de ter linhas de corrente, que são essas vermelhas aqui, no interior do caminho. Então, vamos transportar esse sisteminha eletromagnético para lá, para a gente conseguir montar o forno por indução. Então, aqui, ó, eu quero o campo magnético conforme essas linhas verdinhas aqui. Então, vou pegar, né, e vou colocar aquele sisteminha eletromagnético elementar aqui, ó. Tá? O mesmo H vai aparecer aqui nessa região do espaço, tá? Você vai ter um campo magnético presente aqui. Agora, para sintetizá-lo, o que a gente precisa? De linhas de corrente no interior do caminho. Uai, como é que eu vou fazer, então, com que linhas de corrente se apresentem aqui, né? Eu posso montar uma espira. Vem aqui, ó, dou uma volta, venho com ele. Dou outra, venho com ele aqui, ó.
dou outra, chego com ele aqui, dou outra volta e acabo com ele aqui, ó. E eu posso colocar um alimentador aqui que impõe a tensão controlada, uma fonte qualquer, que impõe a tensão controlada, alternada, para que essa corrente circule e seja alternada também. Né? Por quê? Para induzir tensão aqui nos caminhos onde a gente quer promover o derretimento, que é a sucata, para ter tensão induzida aqui, nós precisamos de ter fluxo magnético variável. Aí agora a gente vai começar a colocar esse símbolozinho assim para indicar, pelo menos nos desenhos, tá? Fluxo magnético variável. Para ter fluxo magnético, a gente precisa ter corrente. Se a gente quer o fluxo magnético variando no espaço, pela regra da mão direita, né? Ora para as linhas de campo estarem assim, ora elas têm que estar do outro lado, ora elas têm que estar para lá, ora tem que estar para cá. Isso é uma forma de promover variação deles. Então, eu vou ter que alimentar o sistema com corrente alternada. Agora, para eu ter corrente alternada, aqui nessa espira, nessa bobina, eu posso ter tensão alternada do alimentador. Tá? Então, observa aqui, ó, de novo, ó, então o nosso mesmo sisteminha eletromagnético, né, os nossos mesmos dois sisteminhas, né, lá de cima. Ó. Um caminho fechado, por onde tem o campo magnético, e um outro caminho fechado, aqui, onde vai ser induzida tensão. Tá? Os mesmos dois bloquinhos lá de cima. Aqui. Caminho fechado encerrando essa superfície, onde a gente tem um fluxo, e um outro caminho fechado encerrando essa superfície aqui, onde a gente tem a tensão induzida. Que foi a mesma coisa que a gente fez ontem com o transformador. Tá? Só que com o transformador, o que a gente fez? Colocou também o caminho fechado do primário. Nós podemos fazer também, né? Nada nos proíbe. Você tinha um caminho fechado aqui também das espiras do primário. Tá? Pelo que a gente acabou de estudar aqui, no efeito da lanterninha sem pilha, né? A lanterninha que você é a pilha. Se você quiser mais tensão, você tem que aumentar a frequência do fluxo. Então, aqui no forno, por indução magnética, tá? Se você quiser mais potência térmica, você precisa aumentar a corrente. Para aumentar a corrente que está circulando aqui na sucata, você tem que aumentar a tensão induzida. Para aumentar a tensão induzida, você tem duas alternativas, né? Ou aumenta a própria frequência, igual a gente falou, ou aumenta o fluxo. Tá? Aumentar muito o fluxo aqui nesse sistema é um pouquinho complicado, porque tem o ar no meio do caminho. O ar não é um bom ambiente para se criar fluxos altos. Agora, aumentar a frequência já é mais fácil. Por quê? A gente pode colocar aqui um dispositivo, um conversor eletrônico de potência, que alimenta esse sistema aqui com a tensão que a gente quiser. Tá? Então, você não precisa conectar isso aqui na rede da CEMIG ou de qualquer concessionária no Brasil para ter um sinal de 60 Hz. Você pode colocar um inversor de frequência que impõe corrente aqui, ou que impõe tensão numa frequência elevada. E aí você aumenta a amplitude da tensão induzida lá na sucata. Tá? Então é outra aplicação bacana, né, com os nossos mesmos dois sisteminhas eletromagnéticos elementares. Dois caminhos fechados. Um que tem as linhas de campo magnético e furadas no seu interior pelas linhas de corrente. E o outro que é furado no seu interior pelo campo magnético e que tem no seu caminho fechado a tensão induzida. Tá vendo? Tá repetindo toda hora.
E aí o uso da ferramenta passa aqui por um exercício intelectual abstrato de colocar ela aqui no sistema que você quer analisar, tá? Esse caminho fechado aqui, ó, você não vai ver ele, isso aqui é o ar, tá? Esse caminho azul, tá? Você imagina as linhas de campo ali. E também você não enxerga campo magnético nessa frequência, tá? Esse caminho fechado aqui nas peças também você não vai ver na sucata, onde vai ter corrente, tá? Você imagina ele aqui e desenvolve, né, o equipamento dessa maneira, ou analisa ele, explica ele dessa maneira, tá? E essa ferramenta é tão poderosa, né? Assim, pô, mas eu vou analisar e tal. Sim, ela é abstrata mesmo. Você vai ver campo eletromagnético numa faixa curta de frequências, que é a frequência da luz visível. Tá? Tem uma ampla faixa de frequências de campo eletromagnético, ou de sinais de campo magnético e campo elétrico, igual nós estamos tratando aqui, que não são visíveis. Tá? Só que é o seguinte, nenhum equipamento que você monta, contando com esses modelos, que você projeta usando esses modelos, funciona diferente do que você projetou. Todos funcionam. Tá? Não se conseguiu ter um sistema que contrariasse as leis de Maxwell até hoje. Tá? Inclusive, na montagem, nas análises e modelos da teoria da relatividade, teve um momento que Einstein iria contrariar as leis de Newton ou as leis de Maxwell. Uma das duas tinha que estar errada para que ele explicasse o que ele estava vendo para fenômenos próximos à velocidade da luz. Né? Ele optou, né, pelas análises dele, em não contrariar as leis de Maxwell. Né? Foi onde ele, então, fluiu, né, com a teoria da relatividade e viu que as leis de Newton eram válidas, sim, mas para velocidades menores do que a da luz. Tá? Então, assim, nem na teoria da relatividade essas leis aqui de Maxwell furaram. Tá? Então, a ferramenta é poderosa demais. E sim, é abstrata. A maior parte dos fenômenos você não vai ver campo elétrico e magnético. Tá? Né, quando você vê corrente elétrica, é porque tem arco ou tem explosão com espetáculo pirotécnico, tá? E não é bom. Na hora que você vê corrente elétrica, não é um bom sinal. Às vezes você está num ambiente perigoso, tá? Então você começa a ter sinais, né? Corrente elétrica não é para você ver e nem cheirar, nenhum dos dois. Começou a cheirar corrente elétrica, né, cheirar elétrons, pode sumir. Se você vê, significa que você já está atrasado, né, no seu desaparecimento daquele lugar. Some que o negócio está perigoso, tá? E campo elétrico e magnético você não vai ver mesmo, tá? Nesses fenômenos aqui de equipamentos mecatrônicos você não vai chegar a ver, não. Tá? É realmente abstrato mesmo. Tá? Bom, último exemplo hoje, pessoal, tá? Que a gente está fazendo, essa aula aqui realmente é uma aula, igual eu avisei no início, né? A gente começou com ela ontem. Ela é toda qualitativa. Observe que a gente está com exemplos qualitativos, né? Explicando aqui uma série de equipamentos com o objetivo de abrir a mente para usar essa ferramenta intelectual. Tá? O meu destaque tem sido aqui cobrir, né, uma gama elevada de equipamentos, né, e sistemas dos mais diversos, com os mesmos sisteminhas eletromagnéticos elementares, os mesmos módulos, os mesmos tijolinhos, tá? Que é esse primeiro azul aqui à esquerda e esse roxinho à direita, que é o primeiro aqui usado para a segunda lei de Maxwell e o da direita usado para a primeira lei de Maxwell. Repetimos eles todas as vezes aqui. Tá? Bom, o último exemplo que eu queria mostrar hoje, para fechar essa aula, na verdade era uma brincadeirinha sem graça que se fazia antigamente, tá? Mas que existia, e que era pautada nesses dois bloquinhos elementares também, tá? Eu cheguei a ver, pessoalmente, tá? Isso aqui em operação,
Então, em algumas salas de adolescentes, de vez em quando aparecia um engraçadinho com uma caixa de madeira. Tinha a parte superior da caixa, que é a que eu estou desenhando aqui. A parte inferior. Tá? Essa caixa abria para cá, ó. Tá? Então você ia ver dobradiças aqui. Tá? E ela tinha duas coberturas de papel alumínio. Então a primeira aqui em cima, deixa eu pegar uma cor mais forte. Cobri aqui, ó. Vim aqui, como se fosse um lençol daquele de cama ou uma toalha de mesa, tá? Só que de papel alumínio, ó. Vestia tudo aqui por cima. Tá? E a mesma coisa aqui embaixo, um sem encostar no outro. Então eles faziam isso aqui. Tá? Com papel alumínio, que é condutor. Bom, e aí o cara colocava entre eles uma pilha. Como um resistorzinho para limitar a corrente. Tá, o resistor vinha no papel alumínio de cima, a pilhazinha vinha no papel alumínio de baixo. Tá? Então aqui a gente, né, estabeleceu a conexão, né, entre os dois papéis alumínio da parte de cima e de baixo da caixa. E aqui do lado, o cara colocava um conector ligado numa chapinha metálica. E aqui uma outra chapinha metálica. Ficavam, inclusive, colados por um imãzinho, tá? Então, quando isso aqui era estabelecido, né, você montou um circuito elétrico no entorno dessa caixa de madeira, tá? Por onde circulava a corrente elétrica. Tá? Então, você tinha, né, um caminho de circulação da corrente elétrica por aqui, ó. Chegava nesse ponto, vinha para cá, voltava, vinha no outro papel alumínio e ia para o negativo da pilha. Tá? Aqui, ó, nesse ponto, né, a pessoa poderia abrir, tá? Então aqui você tinha dois ímãs, né, que colavam um contato elétrico aqui. Você podia colocar nessas duas faces mais papel alumínio. Tá? Você poderia colocar nas duas mais papel alumínio para ter continuidade de corrente. E na hora que alguém forçasse para abrir a caixa, tá? Simplesmente você descolava os ímãs e interrompia o circuito. Interrompia a corrente. Né? Bom, isso era usado, né, como molecagem em colégio, tá? Menino de 12, 13 anos, né? E para dar choque nos outros, tá? Geralmente o que acontecia aqui é o seguinte, o autor, né,
do equipamento, ele ia colocar aqui na capa algum chamariz, tá certo? Por exemplo, com um menino de 13 anos, né, ele pegava uma capa da Playboy e colocava aqui. E levava para a sala e falava assim, essa caixa é minha coleção de Playboys, tá? Aí botava na caixa uma capa qualquer e, obviamente, né, ele teria candidatos a abrir isso, assim, num tempo muito curto, né, rapidão. Você quer ver minha coleção? Aí entregava, né, o cara ia abrir isso rapidamente, né, e aí tomava um chocão na hora que ele abrir, tá? Por quê? Ele botava uma mão aqui, vem com uma mãozão aqui, e o outro aqui embaixo, no outro papel alumínio. Vou segurar ela aqui assim. Tá? Ele tá o braço dele aqui, ó. Quando ele abria, o que ele estava fazendo? Ele interrompia bruscamente a corrente elétrica que está passando nesse ponto aqui, ó, de contato. Tá? Ele pegava a caixa e fazia isso aqui, ó. Tá? Então, qual que era o efeito aqui, né? A mesma coisa que a gente estudou com o arco ali em cima, né? Quando a corrente elétrica está circulando nesse caminho vermelho, pela segunda lei de Maxwell, o que nós vamos ter? Campo magnético no entorno aqui, ó. Tá? Várias linhas de campo. Tá? E aí, na hora que a pessoa abria, ela estava tentando fazer com que essa corrente em vermelho, né, fosse interrompida bruscamente. A amplitude dela é pequenininha, é uma corrente, inclusive, alimentada com uma pilha e um resistor para limitar o valor dela. Está uma corrente pequenininha, tá? Só que ao abrir muito bruscamente, a variação dela era muito brusca. O delta I, delta T, tá? Ele era muito brusco. E como nós temos comentado aqui, né, nos estudos, né, a variação da corrente muito brusca vai promover, por segunda lei de Maxwell, uma variação muito brusca do fluxo no espaço. O que vai acontecer, então? O sistema vai, por primeira lei de Maxwell, induzir uma tensão que contraria a variação do fluxo. Tá? Então, se eu estou tentando aqui, né, eu tenho essa região aqui com todas as linhas de campo, caracterizando o meu fluxo magnético total, o meu ímã total está aqui, né? Então, se eu estou tentando variar isso bruscamente, interrompendo a corrente, eu vou induzir uma tensão muito alta. Só que aqui, na hora que eu abro a caixa, tá? O que vai acontecer? A caixa aqui. Tá o pedaço que eu estou abrindo aqui, ó. E estão, né, os dois conectores aqui, ó. Que estavam, né, oferecendo caminho para a circulação da corrente. Na hora que eu tento abrir isso bruscamente, né, a tensão induzida, a variação de corrente é alta, variação do fluxo é alta, muita tensão induzida. E essa tensão vai aparecer na maior impedância do sistema, que é o ar presente aqui. Tá? Só que essa tensão que apareceu induzida, ela vai estar aplicada também no papel alumínio de cima e no papel alumínio de baixo, que o cara conectava de propósito. Então, esse potencial aparece aqui e o negativo aparece aqui. Só que onde apareceu o negativo, tem uma mão da pessoa segurando a caixa, e onde apareceu o positivo, tem a outra mão.
tá? E aqui, então, o que vai acontecer? Está aqui a pessoa, ó, que encostou, inclusive o coração aqui no meio, ó. Tá? A corrente vai circular pela pessoa, tá? É uma nova corrente que vai ser criada circulando pela pessoa. Daqui para cá, inclusive no circuito do coração, tá? O que não é brincadeira. Tá? Uma corrente 2 qualquer que vai circular aqui, né? Segurou nas duas mãos, vai passar aqui na região do coração. Agora, né, com adolescente, você já viu, né? Você não adianta. Conversar que eles vão fazer mesmo. E, inclusive, essa era a diversão, né? Você vê a pessoa pulando assim de susto e, né, de choque, doía, né? Para soltar a caixa, tá? Também baseado aqui a lei de Maxwell, tá? Então, aqui, de novo, a gente tem aqui o nosso bloquinho elementar, né? O nosso sistema eletromagnético elementar aqui, ó. Um caminho fechado por onde circula o campo magnético furado por uma linha de corrente, tal como preconizado na segunda lei de Maxwell, tá? E, né, esse fluxo magnético aqui está aplicado no interior do segundo caminho fechado, que é o segundo sistema eletromagnético elementar que a gente mostrou, usado na primeira lei, que é aquele roxo, ó. Você tem aqui um segundo caminho fechado, cujo interior é furado por essas linhas de campo magnético. E aí, na hora que esse campo varia, a gente passa a ter tensão induzida no caminho. Tá? Mesma coisa de todos os outros exemplos. Entenderam, moçada, a ideia? Eu vou entender sim, Léo. Sim, Léo. Se a gente refletir um pouquinho, foi repetitivo, né, o uso dos sistemas eletromagnéticos elementares. Sai de um sistema, vai para o outro, a mesma coisa, só está transportando ele com um equipamento diferente, com a finalidade diferente. E vai para o outro, é a mesma coisa, e a mesma coisa. Então, se você aprende esse bloco elementar, né, e exercita a mente para poder colocar esses sistemas em outros contextos, você consegue explicar qualquer um. Tá? Bom, o que eu queria... Opa, fala, Rafael. É isso mesmo, é muito legal. E ver todas essas aplicações também vai proporcionando um entendimento maior. Bem legal. Tá bom, fico satisfeito que você tenha gostado. E enriquece, assim, eu vejo que você gosta muito de engenharia e tem muita desenvoltura, eu aconselho fortemente, assim, a fazer esse exercício que a gente fez na aula para ter essa ferramenta como elemento de ajuda na sua profissão, tá? E traz paz mesmo, assim, os fenômenos são abstratos, são sérios, né? E por vezes você como engenheiro tem que responder né, algum fenômeno desse que tem acontecido, ou você está fazendo uma análise complicada e chegou no momento que esses fenômenos estão acontecendo, você não está vendo as coisas, enfim, e precisa, né, fazer um encadeamento do raciocínio, esse fenômeno com aquele, com o próximo, com o outro, para dar um laudo técnico. E aí, essa ferramenta entra com a luva, tá? É bom demais. Então tá. Rafael, ontem você pediu também por essas notas de aula, aí eu exportei do software aqui da mesinha digitalizadora para PNG, tá, que é o formato que o software faz, ele não faz PDF, mas fica ótimo também, a resolução fica ótima e tá lá no portal, tá, as outras aulas, a aula 7 que eu apaguei aqui sem querer, mas todas as outras estão disponíveis. A aula 7, ela ainda assim está disponível no YouTube, eu só não tenho a nota dela aqui, o
PNG. Todas as outras, né, 11 até ontem e hoje a 12ª, estão disponíveis. E lá no portal também, moçada, eu coloquei a primeira lista de exercícios. A gente vai ter um teste semana que vem, na sexta-feira, tá? Cobrindo o material da primeira unidade do curso, que são os princípios da mecânica rotacional, tá? Esse teste vai valer aí 8 pontos em 100, 8,3 pontos, tá? Vão ter 4 testes cobrindo 1/3 da nota, mais uma prova que é mais 1/3 da nota, mais uma última prova que é mais 1/3. Então, esses 4 testes cobrindo 1/3 da nota, a gente divide esse 1/3 por 4, dá em torno aí de 8,2, mais ou menos por aí, o valor de cada um deles, em 100, tá? E aí vai ser com cada um dos módulos. Então, a gente vai fazer um primeiro com o módulo de princípios da mecânica rotacional, o segundo vai ser esse com leis de Maxwell, o terceiro vai ser sobre campos girantes e circuitos magnéticos, e o quarto sobre representação de sinais trifásicos por vetores espaciais. Tá? A ideia é a gente sempre manter a matéria atualizada para não ter susto no final. Porque depois nós vamos pegar isso tudo e usar para modelar a máquina elétrica. Tá? Então tá, então me despeço de vocês, agradeço aí a presença, a companhia, e desejar a vocês uma boa noite, um bom fim de semana. A gente se vê de novo. Tem uma coisa, né? Dia 12 é feriado. Eu acho que, não sei como é que está acontecendo, mas eu acho que, mesmo nesse sistema emergencial de ensino, a gente acho que não está tendo aula em feriados. Ou tem? Vocês têm alguma notícia disso? Ô, Léo, que eu saiba, em aula síncrona, não poderia, né? Em aula síncrona. Mas como se ficar bem na aula síncrona, teoricamente eu entendo. Eu acho que não poderia ter a aula, né? Síncrona. Entendi. Então, ô Lucas, eu agradeço a informação. Então é o seguinte, agradeço assim, e vejo sentido no que você está falando, né? A aula síncrona é aquela da gente realmente ter o horário a assíncrona também, né? Mas a assíncrona, assim, o contrato oficial lá pela matrícula e tal, né? De todo mundo estar ali no mesmo horário. A assíncrona não há obrigatoriedade, né? E aí, para evitar desgaste, então, então não vou lecionar na segunda-feira por conta disso, tá? Porque aí, já que é a lei, então eu vou acatar aqui, né? Não tem muito o que, nesse caso, o que fazer, tá? Então, em cima disso, a gente se vê na quinta-feira que vem. Não é isso? Vai ser a nossa próxima aula. Então, em um dia que não é feriado, na quinta-feira que vem, às 19 horas. E aí eu fico disponível caso vocês precisem tirar dúvida também. Tá? Assim, tanto quiser me escrever a dúvida, eu respondo. Se a dúvida estiver mais densa e a resposta escrita não for suficiente, a gente vê um horário de agenda comum a quem quiser atendimento e fazemos uma videoconferência para conversar e sanar dúvidas. Tá? Perfeito, professor. Quanto ao primeiro teste, vai ser o primeiro teste agora, né? Vai Isso. ser na sexta? Na sexta, daqui a uma semana, sexta-feira, dia 16 de outubro. E não vai envolver lei de Maxwell, então, por enquanto? Não. Sem lei de Maxwell. Só princípios da mecânica rotacional. Beleza, professor. Beleza. Então tá. O formato do teste, professor, como que vai ser? Eu vou mandar o teste para vocês pelo portal, né? Vocês vão baixar, fazer e me mandar. Ou digitaliza, ou bate uma foto dele e me manda o PDF dele no e-mail. Tá? Então vai ser esse formato. Entendi. A entrega vai ser pelo e-mail. E aí tem algum tempo? O tempo da aula.
ele vai ser dimensionado, o Rafael, igual nos outros semestres, né, para ser feito no tempo da aula. Então, essa aula nossa tem em torno de 2 horas, e aí ele, né, vai ser marcado para envio numa janela de 2 horas. Entendi. E esse tempo ele vai contar a partir do momento que você lançar ele. Ó, para né, manter aqui a agenda de todo mundo inalterada, eu vou lançar para início às 19 horas. Tá? Então, próximo às 19 eu lanço, vocês puxam, né, do e-mail e me entregam até 21 horas. Entendeu? E cobre as 2 horas do mesmo jeito. Fica... Perfeito, professor, mas se puder ter uma pequena margem de tolerância também, devido à conexão aqui brasileira, que não é tão boa, que tudo pode acontecer, né? Se tiver uma margem, é bom. Se não puder, tudo bem. Ô, Lucas, a gente olha casos casos omissos, né? Igual fala em leis, né? Que não foram pensados assim. Eu tô rindo porque você nem pegou a prova, você já tá pedindo mais prazo. É que minha conexão já caiu 2 vezes já no começo da aula, por exemplo. Entendi. Se der problema no dia, fala. A gente faz né? Faz um sistema de bom senso. Tá? Assim, o importante é que vocês aprendam no final. Essa é a principal meta. Enfim, se tiver problema, entra em contato por outros canais, avisa, né? Pede alguém para avisar, se tiver alguém da cidade com conexão. A gente cria uma forma, tá? Não vai ter ninguém prejudicado por isso, não. Ok? Mas, assim, ela é dimensionada mesmo para 2 horas, né? E esses testes, eles avaliam potência, não é energia, não. Então, assim, é conhecimento, né, verificado, atestado ali no papel, num tempo limitado. Tá? Energia por tempo. Beleza. Energia por tempo. Tá? Mas dá tempo. Todos tem, né? Porque eu estou aqui no FSJ desde finalzinho de 2009. Então, assim, sempre foi feito nesse sistema, as pessoas conseguem fazer. O dimensionamento de tempo é bom. Tá? E se der algum probleminha, me avisa no dia que a gente toma alguma ação de bom senso. Tá? Não tem terrorismo nisso, não. A gente faz um negócio de bom senso e resolve para todo mundo. Tá? Então, beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Não, Léo, só pontuar em cima do material que você colocou lá, eu tinha feito o download e realmente ficou muito boa a qualidade. Só um feedback mesmo. Graças a Deus. Ótimo. Que aí ele compra o papel, né, Rafael? Porque também se ficasse ilegível, aí não adiantava. Perfeito. Para dar um zoom, fica a qualidade muito boa. Sensacional. Beleza. Então tá, obrigado aí pelo feedback. Mais alguém, pessoal? Então tá bom. Então, bom fim de semana para vocês. Boa noite aí. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, professor. Bom fim de semana. Valeu, muito obrigado.